Essa situação aqui, ó, o que você acha disso? É sincerão? É sincerão, né, Kalinka? É um abraço sincero ali, do tipo assim... É um abraço sincero. Do tipo assim, tô louco pra sentar no seu carro no que vem, Sérgio Pérez. Olha, Não, e o bafafá que deu que ele realmente vai pra Red Bull? não Bafafá, sei, só eu não sei. bafãozinho. Kalinka, essa situação da Red Bull, assim, eu diria o seguinte, Sérgio Pérez, a gente fala disso, né? Ela já falou disso várias vezes ao longo do ano. Ele não vem demonstrando o que ele tem que demonstrar para estar numa equipe que é a melhor equipe da categoria no momento. Só que os pretendentes para essa vaga do Sérgio Pérez, a gente tinha ali um Lawson, que é uma criança aí que está estreando na Fórmula 1, mas o número 1 é o Daniel Ricciardo, pelo que falam, né? O Ricciardo, ele seria o primeiro ali para assumir essa vaga, caso de fato a Red Bull não continue a parceria dela com o Sérgio Pérez. Só que o Ricciardo, eu estou vendo a seguinte situação. O Ricciardo, ele voltou para a Fórmula 1 no final do primeiro semestre, tivemos um período de férias, antes disso ele fez 1 ou 2 provas, sem muitas conclusões, foi no final de semanas sprints, choveu e tudo mais. Quando ele voltou, logo na prova depois das férias da Fórmula 1, ele quebrou a mão, ficou algumas corridas fora. Voltou no Grande Prêmio do Texas, não andou tão bem, mas era a primeira corrida no retorno dele. No México andou bem demais na classificação. Na corrida andou bem também, mas na corrida já aconteceu a seguinte coisa. No México, o Tsunoda na classificação, ele participou do Q1, participou do Q2 mais para ajudar o Ricciardo, porque o Tsunoda ia largar da última posição do grid, porque trocou lá a unidade de potência, dentre outras coisas. E o Tsunoda na corrida, no final da corrida que ele foi tentar ultrapassar o Piastri, quem já estava logo à frente dele? O Ricciardo. Então a corrida do Ricciardo foi boa, só que o ritmo do Tsunoda foi ainda melhor naquele final de semana. Aqui em São Paulo, eles andaram meio que parelhos, Tsunoda e Ricciardo, para não dizer que o Tsunoda andou um pouco melhor do que o Ricciardo. Ou seja, o Ricciardo tem mais 2 oportunidades, né? O Grande Prêmio de Las Vegas e Abu Dhabi, para fazer algumas coisas aí mais convincentes. Fernandinho Afonso já nasceu convincente. E o que ele vem fazendo esse ano na Aston Martin, mais convincente ainda. Só que, ao mesmo tempo, a equipe Red Bull, durante muito tempo, tinha até uma certa resistência em relação ao nome do Alonso. Tanto é que o Alonso, quando saiu da Ferrari, ele foi para a McLaren. A Red Bull já era uma grande equipe naquela época. Na verdade, a Red Bull vinha dominando a Fórmula 1, mais ou menos naquela fase. O Alonso saiu da McLaren e ficou fora da Fórmula 1. E o Alonso, por muito pouco, ele não ficou para fora da Fórmula 1 desde que ele saiu da Fórmula 1 na fase da McLaren. Como que o Alonso acabou voltando para a Fórmula 1? Ele andou na McLaren lá 2 anos, 2 anos difíceis na parceria McLaren-Honda. O Alonso saiu da Fórmula 1, ficou 2 anos fora. E ele voltou para a Fórmula 1, para quem não lembra, quando o Ricciardo, que tinha saído da Red Bull, foi para a Renault, que hoje se chama Alpine. E o Ricciardo foi lá e decidiu, e pegou todo mundo de surpresa, inclusive deixou o pessoal da Renault muito chateado naquela ocasião, decidiu ir para a McLaren. O Ricciardo, quando ele foi para a McLaren, ninguém sabia que isso ia acontecer. Ele achou que tinha sido uma boa rota na carreira dele, que acabou não sendo. E quando a Renault se viu ali sem um grande nome, que era o caso do Ricciardo, ela foi lá e resgatou o Alonso. Colocaram o Alonso, né? No ano passado ele voltou para... Não, ano de 2021, andou 2021 e 2022 na Alpine. 21, aquele ano voltando para a Fórmula 1. 22, um pouco mais aclimatizado. E já com o regulamento novo, que o Alonso, quando voltou em 21, ele falou o seguinte: esse ano, que era o regulamento antigo, vai ser minha preparação para o ano que vem. Ano passado, a Alpine também não tinha um carro muito competitivo, acabou indo para a Aston Martin, pegou um carro muito bom no início da temporada, mas assim... Mas quando eu terminou e a gente falava sobre essa alteração dele de Alpine para Aston Martin, a Alpine no Mundial de Construtores estava melhor do que a Aston Martin. Quando ele Você falou ficava, valia a pena trocar, né? Pô, pois é. O que ele sabe que a gente não sabe aí que ia acontecer? A gente brincou com isso, né? Agora, disso tudo, ele para a Red Bull, Kalinka, eu não sei por quê. Primeiro, a Red Bull tem o Max Verstappen garantido até o final de 2028. Então aí são mais 5 temporadas a partir do ano que vem. Eu não sei se a Red Bull quer um cara do perfil do Alonso. Eu acho que não vai dar certo, que não. Normalmente ele bate de frente com praticamente todos os companheiros de equipe que ele já teve, com exceção talvez de um Jason Button, e agora do filho do dono, que é o Stroll.
Inclusive, no começo desse ano, a gente até brincava que o Alonso estava quase pegando o Stroll no colo, freia, vira. Tô vendo com o Stroll. Mas agora eu acho que ele tem essa posição de, tipo, eu sou o cara experiente e eu vou te ajudar a crescer, a gente vai crescer juntos. Mas com o Max Verstappen, tricampeão mundial, mas, não vai ter como se fazer isso. O Alonso é muito experiente hoje. Ano passado, ele ainda é experiente, ele não tinha 20 anos ano passado, e ele teve um entreveiro com o Ocon, que também é um piloto jovem, mais ou menos da idade do Stroll. Eu retiro qualquer coisa que eu falei agora. Mas, de qualquer maneira, assim, eu não acho que a própria Red Bull quer um cara, que para mim é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, é o Fernando Alonso. Mas a gente sabe que o Alonso, a gente sabe assim, o histórico mostra que a maneira de lidar com o Alonso não é fácil. Aqui, porque ele tá tão legal com o Bortoleto, né? Que o Bortoleto faz parte da academia de pilotos. Não é academia de pilotos, academia de pilotos. Não, da McLaren. Sim. Mas ele faz parte da empresa do Alonso, que chama A14. Que é gerenciado pelo Alonso. Isso, que gerencia a carreira dos pilotos e tal. E ele vai lá na F3, ficava dando umas dicas pro Bortoleto. Pensei, pô, gente boa, tá dando dica pro novato. Acho que veio daí essa minha sensação. Tá dando dica pro Stroll melhorou. Poxa, tá funcionando. Bortoleto foi campeão da F3. Eu falei, mas com o Verstappen não vai funcionar. Mas aí você lembrou do ano passado, então já esquece tudo. Enfim, eu não sei se o Alonso foi pra Red Bull, mas uma coisa eu acho que o Pérez não continua na Red Bull. Só para terminar então o nosso pódio, com Max Verstappen, Landinho e Alonso, acho que foi tão legal, foi um clima diferente também no pódio, a comemoração, né? Foi. Porque às vezes o podcast do Max Verstappen, ele tá um pouco bravo, ele não quer muito falar com os convidados. Não quer repetir ele tava à vontade. Não, e aí é um pódio muito legal, né? É engraçado que esses três pilotos, né? A gente sabe que no esporte em geral, na competição, muitas vezes o ambiente é um pouco mais hostil, assim, então não necessariamente as pessoas ali acabam ficando amigas dentro de uma competição. Só que esses três pilotos aí, até agora pelo menos, tem uma admiração mútua ali, porque primeiro, o Max Verstappen admira muito o Alonso, ele fala isso publicamente. O Max Verstappen também admira muito o Lando Norris e fala isso publicamente. E o Lando Norris também é um outro piloto que nessa salada aí de rumores também tem boatos que a Red Bull quer arrastar ele para lá. E isso dito pela própria Red Bull, que gostaria muito de ter o Lando Norris. A Red Bull nunca falou isso em relação ao Alonso. O máximo que a Red Bull, através do Dr. Marco, falou é o seguinte: o único piloto que teria chances de lutar com o Verstappen é o Alonso. E o Alonso, que admira muito ali nessa imagem o Max Verstappen. Elogia muito o Max Verstappen. Inclusive o Alonso deu uma declaração esses dias que eu achei muito legal e não é muito o perfil do Alonso. Ele falou assim, hoje o melhor piloto da Fórmula 1 é o Max Verstappen. Por quê? Porque o Alonso, todo mundo ali acha que é melhor. E tem que achar mesmo, você tem que acreditar que você tem condições, mas não ser louco de acreditar que você não é o... Só que o Alonso, assim, inclusive nos anos que ele não tinha um carro competitivo, ele continuava batendo no peito e falava assim, o melhor do grid sou eu. E eu acho que talvez ele estivesse até certo. O Alonso esses dias disse que o melhor do grid hoje é o Verstappen. Então, realmente, ouvi um elogio desses. Tem mais 20 anos, né? Mas muito legal, são três amigos ali.